lá. Então, essa é a terceira aula de teoria da computação. A primeira foi segunda-feira, ao vivo, aula síncrona. A segunda é gravada. Já divulguei uma versão, mas vou divulgar a versão definitiva em breve. Então, nessa aula eu vou falar, não necessariamente nessa ordem, vai estar mesclado, mas eu vou falar de conceitos básicos para a disciplina. Vou falar de algumas operações envolvendo esses conceitos e vou falar de linguagem e problema de decisão. Tudo isso, na verdade, é conceito básico que a gente vai precisar ao longo dessa disciplina, certo? Então, vamos ver aqui um básico, é uma coisa meio abstrata, mas são conceitos simples, tá? Prestem atenção, qualquer dúvida, podem falar comigo no áudio, até no chat, dessa vez eu vou estar com o chat aqui do lado. Então, vamos lá. A primeira definição dessa aula, são vários conceitos que eu vou definir. Então, primeiro conceito, eu vou definir o que é alfabeto. Alfabeto não é nada demais, é basicamente um conjunto. Um conjunto onde os elementos desse conjunto eu trato como símbolos. Eles são símbolos que servem, eu vou falar mais adiante, né, para eu compor com esses símbolos as chamadas cadeias. Então, esse conjunto aqui, olha, conjunto ABC, vocês têm que saber, já pagaram discreta 1, né? Então tem que saber notação de conjuntos, tem que saber alguns conteúdos ligados a conjuntos, certo? Eu assumo que vocês já sabem. Vou até revisar um pouco, mas assim, num nível rápido, falando rápido, assumindo que vocês já sabem. Então isso aqui é notação de conjunto, com 3 elementos, A, B e C. Entenda esses elementos como símbolos. Então isso aqui, que é um conjunto, eu vou tratar como alfabeto, porque eu vou usar esses elementos aqui como símbolos para formar como se fossem palavras. Eu vou mostrar mais adiante. Esse outro alfabeto aqui também tem 0, asterisco, 5, mais, igual. Tem 5 elementos aí, que são símbolos que a gente conhece também. Eu vou usar também para compor palavras. Eu vou mostrar na definição 2 já já. Então, isso aqui eu vou chamar de alfabeto. Se eu vou usar para compor palavras, eu chamo de alfabeto. Um detalhe é que eu dei uma letra grega para dar nome ao alfabeto. É comum nos livros eles usarem letras gregas maiúsculas. Essa é a letra gama. Então, o alfabeto gama 1. E esse 1 é só para diferenciar. Se você tiver muitos alfabetos, você chama gama 1, gama 2. Então, esse é o alfabeto gama 1 e esse é o gama 2. O alfabeto ele é a ponto de partida para a gente discutir os conceitos dessa disciplina. Aqui tem outro exemplo de alfabeto, outros exemplos. O sigma 1 é a letra grega maiúscula sigma, que corresponde ao S da nossa língua, o gama corresponde ao G. Então, outros dois exemplos aqui, são outros dois conjuntos. Esse aqui teria todas as letras que a gente usa no idioma português, A, B, C, D, até o Z, minúsculas no caso. E esse outro tem 0 e 1. Muitas vezes eu vou trabalhar com um alfabetozinho que seja pequeno, com poucos símbolos. Esse alfabeto em especial, o alfabeto binário, que tem só 0 e 1, vai ser comum a gente usar ele. Porque com um alfabeto simples dá para a gente ver os conceitos dessa disciplina. Então, aquilo ali foi a primeira definição. Uma segunda definição importante, central aqui. Professor? Sim, pode falar? Uma pergunta pode até ser besta, mas os alfabetos, eles, por exemplo, o sigma 1 e o sigma 2, eles são exemplos de alfabeto ou são alfabetos definidos? Por Pronto, exemplo, é uma boa pergunta. Complete. se todo alfabeto sigma 1, por exemplo, são das letras arábicas que a gente está acostumado a usar, ou se são, ou é um exemplo genérico aí que o senhor está usando por um acaso? É um exemplo genérico. É uma boa pergunta, realmente, certo? O conceito de alfabeto é algum conjunto finito que os elementos são símbolos, que eu vou usar como símbolos.
Não é um conjunto de números que eu vou fazer operações de números. Ele é, em essência, símbolo. Então, isso aqui são exemplos genéricos. Inclusive, eu chamei de sigma 1, em outro momento na disciplina eu vou chamar de sigma, de gama, ou às vezes nem vou usar uma letra, vou dar só a descrição aqui. Esse conjunto é o alfabeto. E aí esquece, não precisa dar uma letra para ele. Essa letra é só para o caso de eu dizer, considerando o alfabeto sigma 1 que a gente viu antes, ou o alfabeto sigma 2 que a gente viu antes. A letra vai servir para para dar um nome resumido ao conjunto. Certo? Então, é um exemplo genérico. Sigma 1 não é uma definição padrão, absoluta para o resto da disciplina, não. Esclareceu? Vamos prosseguir. Cadeia. E pode fazer perguntas, certo? Mesmo que pareça boba, mas essa aí não foi, não. Assim, é relevante. Cadeia. O que é uma cadeia? É o que eu estava chamando antes de palavra. Você pega aqueles símbolos para compor palavras. Pode ser chamado de palavra também. Pode ser chamado de string, e tem muito a ver com string de programação. Mas eu vou usar o termo cadeia, o termo que aparece no meu material, o termo que aparece naquele livro que eu recomendei. Uma cadeia é uma sequência finita de símbolos. O nome cadeia vem da ideia de encadeamento, certo? Então você coloca os símbolos lado a lado, você encadeia eles, você forma uma sequência com eles. Isso é uma cadeia, é o que eu estou chamando de cadeia. Então, considerando esse sigma 1 anterior aqui, que são letras de A a Z, quais cadeias eu posso formar com ele? Ou seja, usando aqueles símbolos e colocando lado a lado, eu posso formar aqui, né, palavras, cadeias. Posso formar casa, esse é um exemplo. Posso formar ensino, assim. Mas para a gente aqui, não precisa estar ligado a um idioma, não precisa ter um significado. Então, pode ser uma coisa sem sentido. NASDAQ, JPG, QWI, certo? Não importa se ela tem um significado, se ela é uma palavra de algum idioma humano, não importa. Só estou considerando que juntou símbolos, isso para mim é uma cadeia, é uma palavra. Então, novo, A, B, A, B, todos esses são exemplos de cadeias nesse alfabeto sigma 1 aqui. Certo? Dois conceitos bem simples. Tudo bem até aqui? Vou dar exemplos em outro alfabeto, o sigma 2. Qual é o alfabeto sigma 2? É aquele que tem só o 0 e 1. Nessa aula eu estou chamando sigma 2 aquele alfabeto, certo? Não é que sigma 2 seja absoluto, você tem que decorar, não. Relembrando a pergunta de Robson. Então, naquele alfabeto que só tem os símbolos 0 e 1, eu posso formar cadeias só com 0, 0, 0, 0, então 0, 1, 0, 0. Posso formar todas essas cadeias e outras mais, certo? Não importa a maneira que eu combino esses símbolos, pode ser arbitrária, aleatória. Ou eu posso dar alguma lógica, assim, e se eu for formar uma seleção de cadeias, assim, uma escolha, um conjunto que eu escolhi. Essas cadeias aqui de cima, por exemplo, todas elas têm um número ímpar de zeros. Foi um critério que eu adotei. Essas de baixo, todas elas são iguais se lidas da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. 0, 1, 0 e 0, 1, 0. Todas elas. Assim, só para mostrar que às vezes a gente pode querer adotar um critério para formar cadeias, mas qualquer combinação arbitrária é uma cadeia. Combinação arbitrária de símbolos. Entenderam? Eu costumo dar essa disciplina no quadro, então eu vou formando cadeias no quadro dinamicamente. Agora com slide, eu fico com receio de ficar muito rápido, assim, muito conceito de uma vez, sabe? Então, qualquer coisa me perguntem, que aí ajuda a dar um ritmo melhor e esclarece sua dúvida. Não fiquem com dúvidas não, tá? Tem uma cadeia especial chamada cadeia vazia. Em qualquer alfabeto eu posso formar essa cadeia, porque ela é uma cadeia que não tem símbolos.
Por isso que ela é cadeia vazia. Ela é representada, por ela não ter símbolos, como é que eu vou representar ela? A representação dela usando símbolos seria nada, seria simplesmente nesse fundo branco aqui, seria um vazio no branco, não seria nada. É um problema parecido com o que havia com zero no início da matemática. Por exemplo, os romanos não tinham uma representação para o zero. Zero era você não colocar lá um número naqueles algarismos romanos que vocês já viram. Se você não colocava lá nada, então aquele era zero. Posteriormente, foi um desenvolvimento importante da matemática quando um matemático indiano criou um símbolozinho que a gente conhece para o zero. Aí a gente passou a representar uma quantidade nula, que não tem nada, uma contagem que não conta nada, digamos assim. Então, cadeia vazia é análogo à ideia de zero, ao conceito do zero. Ela é uma cadeia que tem símbolo nenhum dentro dela. É esquisito isso, mas vocês já devem ter visto isso em programação. O que eu falar aqui de cadeia, você pode fazer analogias com string de programação, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou apelar para a programação para ajudar vocês a entenderem a cadeia vazia. Na linguagem C, você define strings, que são arrays de char, escrevendo o seguinte texto, char, aí você dá um nome para a variável, eu chamei de cadeia, mas esse nome não importa. Coloca a notação de array igual a, e aqui você pode colocar alguma string entre aspas. Só que na linguagem C, vocês podem testar aí, quem sabe a linguagem C. Você pode colocar aspas duplas e aspas duplas sem ter nada no meio. Nada, não tem um espaço da barra de espaço do teclado. Simplesmente não tem nada. Eles são colados assim. Isso é uma cadeia, uma string válida na linguagem C. Se você for calcular o tamanho dela, tem a funçãozinha strlen, não sei quem sabe ser. Essa função que calcula o tamanho da cadeia vai dar o tamanho zero para ela, mas ela é uma cadeia, é uma string na linguagem C. Na linguagem Java, mais simples ainda, você declara que ela é uma string, dá um nome, que não importa aqui no contexto, e diz o que é que tem essa string. Aí você faz do mesmo jeito, abre aspas, fecha aspas, colado assim, e isso define uma cadeia válida e uma cadeia de tamanho zero. Chamar o ponto length, que é tamanho em inglês, né? Vai dar zero. E em Python, mais simples ainda, você cria uma cadeia, colocando aqui um nome de variável qualquer, igual a, mesma coisa, abre aspas, fecha aspas. Isso é uma cadeia válida em Python. Pode ser também uma aspa simples, uma aspa simples. Vai ser uma cadeia válida em Python, uma string válida, né? Cadeia é a tradução para string. E ela vai ter tamanho zero, se você chamar lá o operador que dá o tamanho. Então, aqui na nossa disciplina, nos estudos em teoria da computação, é comum usar esse símbolo epsilon ou o símbolo lambda. Eu esqueci de colocar essa alternativa. Mas eu posso mostrar qual é o símbolo lambda depois. É outra letra grega que corresponde ao L. Então, até ajuda eu falar nesse momento de uma operação envolvendo cadeia. Eu posso aplicar, é o mesmo símbolo que a gente usa para o módulo de um número, para o valor absoluto de um número. Essas barras aqui verticais. Posso aplicar isso em cadeias. Ó. Aqui no meio está a cadeia e eu coloco as barras verticais. Isso é o operador que calcula o tamanho da cadeia. Então, essa é uma cadeia que tem dois símbolos. Então, qual é o tamanho dela? 2. Entenda esse 2 como sendo um número, tá? E aqui como sendo uma cadeia com símbolos. E o significado não importa. Aqui dentro tem também uma cadeia com 3 símbolos. Então, qual é o tamanho dela? 3. E aqui tem a cadeia vazia, epsilon. Visualmente, ela parece um símbolo, sim, mas ela tem um significado especial, certo? Epsilon representa cadeia vazia. Não vamos usar ele como símbolo. Então, é um símbolo especial que representa. Ô, professor. Professor?
Desculpa. A cadeia pode vir misturada? Em que sentido? Com binário e com letras. Ela pode qualquer combinação dos símbolos do seu alfabeto. Você pode definir um alfabeto que tem letra e tem dígito, vamos chamar assim. Letras e dígitos. Pode ser o seu alfabeto, assim, um alfabeto só que combina essas coisas, pode. O alfabeto você pode criar arbitrário, do jeito que você quiser. O símbolo do seu alfabeto pode ser triângulo, quadrado, círculo, pode ser figuras quaisquer. Certo? Ok. Respondeu? Ok, respondeu. Beleza. Professor? Sim? Eu tenho uma dúvida. Paulo, pode Nos falar. textos que o senhor falou, que o senhor mandou para a gente, lá, acho que é lista 1 e lista 2, não lembro do nome, que o senhor mandou, o senhor tinha escrito uma nomenclatura que era do epsilon e do vazio, que era aquela bolinha com um tracinho. Tem alguma diferença entre esses dois aí no uso? Tem. Aquela bolinha com tracinho é o mesmo significado que vocês viram em conjuntos. Aquilo é um conjunto vazio. Aí eu vou falar mais na frente, certo? Porque a gente vai ter um conjunto especial que vai ter um nome especial, mas ele é conjunto antes de mais nada. E aquela bolinha com traço é conjunto vazio. Conjunto, vale lembrar que a ordem dos elementos não importa. E quando a gente fala em cadeia, e também conjunto, repetições de elementos não são relevantes, não são, digamos assim, levadas em consideração. Já uma cadeia é uma sequência, a ordem importa. E nessa sequência pode ter repetição. Então, ela tem algumas analogias com o conjunto, mas ela é uma sequência, a ordem importa. Então, isso aqui é uma sequência de símbolos que tem nenhum símbolo. E aquela bolinha cortada é um conjunto vazio que vocês aprenderam antes. Tem uma certa analogia, mas não é a mesma coisa. Eu vou falar do conjunto vazio mais adiante. Certo? Posso continuar? Valeu, professor. Obrigado. Professor, Sim, pode falar, André. com relação à representação, o símbolo de representação de um conjunto, de uma cadeia vazia, o epsilon, mas só que de uma cadeia que tem valor, o próprio valor já é a representação, né? Ou a gente... Porque eu vi que no começo tinha o sigma, mas só que o sigma é uma representação para só o alfabeto. Veja, eu poderia fazer feito em programação e colocar entre aspas, sempre que for cadeia, para evitar essa dubiedade, sabe? Porque eu entendo, tudo que eu estou mostrando aqui é feito com símbolo, até esse texto aqui. E aí, às vezes, pode causar uma confusão. Então, eu poderia diferenciar o que é cadeia do que não é, colocando aspas em tudo. Isso aqui não é texto, não dá para editar. Mas eu poderia colocar aspas em todas essas cadeias aqui, igual como em programação, aí ia ficar mais claro que, sabe, que eu estou delimitando, aqui começa uma cadeia, aqui termina uma cadeia. Qual é a dificuldade com essa abordagem, que os livros não costumam representar assim? É só que ia ficar aspas demais e fica um pouco poluído visualmente. Sabe? Seria válido usar essa representação, e aí você entender, quando está entre aspas é cadeia. Mas ia ficar meio poluído visualmente. Então, os livros não adotam, e eu também não vou adotar um delimitador para você saber que uma coisa é cadeia ou que uma coisa é anotação matemática mais abstrata. Mas corre um risco de causar alguma confusão, sim, certo? Então, eu espero que pelo contexto fique claro que, por exemplo, aqui eu estou falando de cadeia, e aqui não é um número mesmo. Então, se eu fosse usar aspas, aqui ia ter as aspas. E aqui não, aqui é o número 2, o inteiro. Aqui deveria ter aspas, mas aqui é o número 3. Aqui não, porque epsilon é diferente, mas eu poderia colocar abre aspas e fecha aspas juntinho, do mesmo jeito que na linguagem C e Java. E aí você ia saber que aqui é a cadeia vazia.
Poderia fazer isso. Só ia ficar mais poluído visualmente. Então, eu não adoto essas aspas e espero que, pelo contexto, vocês compreendam sem dubiedade onde é que tem cadeia e onde é que não tem cadeia, sabe? Acredito Até que o, vai dar para entender pelo contexto, sim. Obrigado, professor. Eu até, só fiquei na dúvida assim, se existia algum tipo de representação para uma cadeia que tinha valor. joia. Até informar o alfabeto ajuda a dizer isso. O alfabeto é esse. Aí todo lugar que aparecer aqueles símbolos, você entende que é cadeia. Certo? Show. Entenderam a operação de tamanho? É simples, né? Só o epsilon aí que causa uma confusão. Ele parece... Ele é representado por nós como um símbolo, mas quando você encontrar o símbolo e for epsilon, não trate como símbolo, trate como cadeia vazia. Então, como cadeia vazia, ele não tem símbolos. A interpretação da teoria da computação é essa. Então, a gente diz que ele tem 0 símbolos. O tamanho dele é 0, por definição. Ok? Mais uma operaçãozinha simples. Vocês já fizeram isso em programação, concatenar strings. Já fizeram, né? Na linguagem Java, geralmente se usa o operador mais. Python também tem o mesmo operador mais, que é usado para soma. Com strings, nessas linguagens, tem o significado de concatenação. Aqui a gente vai usar um pontinho ou, mais comum, símbolo nenhum. Só em colocar lado a lado, subentende-se que está concatenado. Então, assim, é bem simples. Se eu pego a cadeia ARA e coloco um pontinho, que é concatenação, com a cadeia Caju, o resultado é uma cadeia só, Aracaju. Aqui eu tinha duas e um operador aqui no meio, mas o resultado foi que ficou uma cadeia só, juntando esses símbolos todos das duas, respeitando a ordem também. Aqui, novamente, AB e DB são duas cadeias. Eu concateno, fica uma cadeia só. Tranquilo, né? Agora com a cadeia vazia, num caso especial, 0, 1, isso é uma cadeia. Concateno com outra, que é epsilon. Epsilon é cadeia vazia. Então, quando eu concatenar, vai ficar só 0, 1, porque o epsilon não tem símbolo nenhum. Então, eu não tenho nada a acrescentar depois do 0, 1. É como fazer uma concatenação em linguagem de programação com aquelas cadeias vazias que eu mostrei antes, de acordo com a linguagem. Vai dar na mesma. 0 concatenado com epsilon, concatenado com 1. Ó, o epsilon aqui é símbolo nenhum, então ele some. Fica só 0, 1. E epsilon concatenado com epsilon, com epsilon. Cadeia vazia, com vazia, com vazia. Dá uma cadeia vazia, dá na mesma. Eu concateno um monte de nada. Certo? Aí isso dá vazio. Então, alguma dúvida aí? Os intérpretes Maiara e Wagner, se precisarem de algum esclarecimento, certo? Porque eu vou estar usando muita letra grega, notação matemática, às vezes termos em inglês. Professor, Qualquer coisa. a concatenação ela tem que ser na mesma ordem que aparece, no caso, né? Eu não posso inverter as palavras, não. Na mesma ordem que aparece. Isso. A ordem tem que ser respeitada. Certo? Posso passar, né? É igual a concatenação de programação. Acho que vocês usaram, né? Sim. Pronto. Agora uma concatenação sucessiva. Veja, só para fazer uma analogia, aqui é feito, é um símbolo que é usado às vezes como multiplicação, né? Quando a gente estuda lá expressões matemáticas, esse símbolo é usado como multiplicação. Eu agora vou fazer repetições desse símbolo usando uma notação de exponenciação. Tem uma analogia que a exponenciação são várias multiplicações. A exponenciação aqui vão ser várias concatenações. Então, essa notaçãozinha ó, igual a de exponenciação, de elevado a n. W elevado a n. W aqui é uma variável da matemática. Entenda que aí pode ter qualquer palavra, qualquer cadeia. Então, quando eu usar alguma cadeia elevado a n,
quer dizer essa cadeia concatenada várias vezes, N vezes. Concatenação aqui, eu nem coloquei o pontinho porque ele é opcional. Então, o A elevado a 3, entendendo o A como símbolo de um alfabeto. Isso aqui não é conta da matemática. É coisa da teoria da computação, que usa os recursos da matemática, mas é uma área muito distinta. Então, isso aqui representa 3 concatenações. Duas concatenações. Um A, o outro é uma. Um terceiro, outro. O A é que aparece 3 vezes. AB elevado a 4 significa o AB com o AB, com o AB, com o AB. Dá para ver que tem 4 vezes o AB aqui, concatenado com ele mesmo. Agora, desse jeito aqui, nós vamos interpretar assim, certo? Que é só o B que está elevado a 4. Então, vai ficar o A uma vez concatenado com o quê? O B 4 vezes. B concatenado com B. Esse 4 aqui está exponenciando, digamos assim, concatenando sucessivamente só o B. Certo? E elevado a 1, analogia também com exponenciação. Dá A. O símbolo A elevado a 1 dá o símbolo A. Se eu tiver, vamos pensar como símbolos, x, y e z elevados a 0. 0, por definição, significa que toda essa cadeia aqui assim, vai ser repetida 0 vezes, nenhuma. Então, isso dá a cadeia vazia sempre. Qualquer coisa elevada a epsilon dá a cadeia vazia. Ou, desculpa, qualquer coisa elevada a 0 dá cadeia vazia. Certo? Por favor, isso não é matemática, são concatenações de string com string. Cadeia com cadeia, string ou cadeia, é a mesma coisa. Se você pensar em string de programação, ajuda a entender. É parecido. Ô, professor, Sim, pode perguntar. nesse caso aí específico, se eu tivesse x, y e z, só o z elevado a 0, aí ficaria x, y e vazio. Ou o z desaparece. Ficaria x, y e vazio, mas quando você concatena qualquer coisa com vazio, assim, o vazio some, ele é um elemento neutro dessa operação. O conceito da matemática se aplica aqui. Então fica só xy no final das contas. Ah, tá. Se o z, somente o z estiver elevado a 0, vou destacar aqui, só o z elevado a 0, aí ele vai sumir, vai ficar sem símbolos, fica só xy, é o resultado. Certo. E até o epsilon, cadeia vazia, elevado a 0 dá epsilon também, assim, qualquer coisa elevado a 0 dá 0. Significa aquela cadeia repetida 0 vezes. Então, isso é sempre a cadeia vazia. Sempre. Certo? Agora, não é bem uma operação, porque a operação ela dá um resultado. É uma relação. Relação é uma coisa que ou existe ou não existe entre dois objetos na matemática. Muita gente pagou discreta comigo, né? A gente viu relação lá. Por exemplo, menor que é uma relação entre números. Divide é uma relação, vocês devem ter muita saudade dessas relações. Relação entre números inteiros, 2 divide 4. Então, tem uma relação aqui entre cadeias. Subcadeia de uma cadeia. A ideia de subcadeia, ela é intuitiva, eu acredito. É feito subconjunto. Ele é uma parte do conjunto, de maneira informal. Então, subcadeia de uma cadeia são partes daquela cadeia. Aqui, nesse exemplo, subcadeias de entrementes. É uma palavra da língua portuguesa, certo? Não sei se vocês já viram. Eu posso pegar qualquer pedaço dela. Agora, tem que ser um pedaço consecutivo. Não posso pegar uma parte do começo e uma parte do fim. Não pode ter salto. É uma parte consecutiva. Eu posso pegar o entre aqui do começo. Então, entre é uma subcadeia de entrementes. Ou então, eu posso pegar o treme. Treme é uma subcadeia de entrementes. O ré sozinho, o ré aparece bem aqui, ó. Então, ré
é uma subcadeia de entrementes. E todos esses são exemplos. Reme, ele aparece aqui, ó, reme. O reme é subcadeia de entrementes. Essa é a ideia. Mas as letras isoladas são subcadeias também? São. Uma letra isolada pode ser entendida como uma cadeia unitária, uma cadeia com um símbolo só. Então são. Dois casos Então, especiais. toda cadeia tem infinitas subcadeias, então. Não, infinitas não. Porque cada símbolo que está nela é subcadeia dela, mas aí a quantidade é finita. A não ser que Ah, sim, estejamos porque falando... importa a ordem. Se tiver fora de ordem, não conta como subcadeia. Se estiver fora de ordem, não conta como subcadeia. Importa a ordem e tem que ser consecutivo. Eu não posso pegar EN aqui no começo, estão vendo? E o ES aqui no fim. Aí eu dizer que ENES é uma subcadeia de entrementes. Não é. Entendi. ENES, não. Dois casos especiais. Cadeia vazia, ela é sempre subcadeia de qualquer cadeia. Quer dizer, tipo assim, acho nada. Aí, eu sempre acho nada. Não tenho o que achar. Então, por definição, vamos assumir assim, ela é sempre cadeia, ela é sempre subcadeia de qualquer outra cadeia. E outro caso especial, toda cadeia é subcadeia dela própria. Então, entrementes é também uma subcadeia de entrementes. E qualquer outro exemplo, AAA é subcadeia de AAA. Então, as cadeias podem ter qualquer sequência de símbolo assim, sem sentido, né? Então, é isso. Entenderam o conceito de subcadeia? Sim, sim. Em programação, às vezes, a gente também usa esse conceito. Às vezes, a gente vai buscar dentro de uma string por alguma substring dela. Aí a gente faz alguma operação tipo find do inglês encontrar. Você passa a substring e ele vai procurar onde é que está aquela substring em uma string maior. Ou às vezes você pega uma string maior e vai chamar uma operação de substring. Ela quebra a maior em uma parte menor. Pega essa cadeia aqui que tem 10 símbolos. Me dê só o pedaço de 1 até 4. Então ele forma uma da string maior. Em Java, o nome dessa operação é substring. Então, esse conceito, substring e subcadeia, certo? É uma tradução do outro. Do inglês, substring, português, subcadeia. São conceitos simples, certo? Só que a gente vai começar a misturar um pouco eles. Então, fiquem atentos a essas sutilezas. Ao longo da disciplina, eu vou precisar que vocês entendam isso. Vou reforçar também, mas façam um esforço para entender agora o máximo possível. Ok, dado um alfabeto A, o alfabeto pode ter qualquer representação, pode ser uma letra grega, né, como eu mostrei antes, sigma, gama, aqui eu chamei de A. Aí o conjunto de todas as cadeias que eu posso formar com esse alfabeto é representado com A asterisco. Por exemplo, aqui eu tenho um alfabeto sigma 1, que é aquele das letras A, B, C, até Z. Se eu colocar um asterisco aqui, eu estou referenciando o conjunto de todas as cadeias que eu posso formar com este alfabeto. Apesar de ser um alfabeto finito, o conjunto de todas as cadeias aqui vai ser infinito. Sempre. A não ser que o alfabeto seja vazio, mas eu não vou trabalhar com alfabeto vazio. Então, qual é o sigma 1 asterisco? Sei lá, misture A, B, C, D, até Z. Qualquer um desses símbolos, em qualquer quantidade, em qualquer ordem, e você tem um elemento desse conjunto. Ele vai ter o A sozinho, vai ter o B sozinho, que eu quero formar aqui com vocês, certo? Ele vai ter o A com o B, com o A, vai ter o F com o W. Enfim, se eu sair digitando aqui qualquer loucura, tudo isso são exemplos de cadeias que estão presentes nesse conjunto, porque ele é
o universo. Lembra desse conceito lá em teoria dos conjuntos? Ele é o universo, ele tem o todo, todas as possibilidades de cadeias para um dado alfabeto. Pode ser cadeia que tem significado, tipo a cadeia computador, que tem significado assim, que é usado no idioma português, ou pode ser cadeia aleatória, sem significado nenhum. Mas formada somente por estes símbolos aqui, que são letras. Né? Então é isso, eu quis digitar aqui só para mostrar para vocês. É um conjunto imenso. Vai ter cadeia aqui de tamanho 1, tem um símbolo só. Vai ter cadeia de tamanho 2, com 2 símbolos. Eu não fiz nenhum exemplo, deixa eu fazer um exemplo de tamanho 2. BB, PA. E vai ter cadeia de tamanho 3, e de tamanho 4, e de tamanho 5, com todas as possibilidades. Então esse conjunto é infinito. Certo? Mas eu quero que vocês entendam a notação. Se o alfabeto é sigma 1, o conjunto de todas as cadeias é sigma 1 asterisco. Certo? Vamos avançar. A gente ainda não está tratando do principal, que é falar sobre modelos de algoritmos, modelos de computação, porque precisa dessa base de conceitos. Depois dessa base a gente vai conseguir falar. Se vocês viram a aula 2, deixa eu fazer um parênteses para falar lá desse vídeo. Aí lá eu já começo assim, eu explico um histórico que eu espero que tenha esclarecido um pouco melhor para vocês o tipo de coisa que a gente vai ver nessa disciplina. E por que também. Mas lá é visto na forma de um histórico. Então vejam a aula 2, essa eu estou considerando como aula 3. Ok, vamos lá. Então, conjunto de todas as cadeias. Agora com outro alfabeto, é o 0, 1. Esse é mais fácil de pensar todas as possibilidades. Uma coisa importante, certo? Vou fazer aqui, vou digitar aqui na hora. Mas uma coisa importante. Esse conjunto sigma 2 asterisco, ou alfabeto qualquer asterisco, sempre inclui a cadeia vazia. Então, vou precisar incluir aqui um caractere especial. Vou chamar ele pelo nome aqui, e aí o Google me ajuda. Olha só, ele mostrou todos os epsilon. É o epsilon minúsculo da língua grega. Então, sempre inclui o epsilon. Como esse alfabeto é pequeno, eu posso fazer de maneira bem metódica. Eu posso pensar quais são as cadeias de tamanho 0. Só epsilon. Cadeias de tamanho 1. Ora, o 0 sozinho, o 1 sozinho são cadeias. Podem ser tratados como cadeia. Cadeia de tamanho 2. Tem 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. São essas, só essas. De tamanho 2. Cadeia de tamanho 3. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Só essas, com tamanho 3. E assim você prossegue, certo? Vai dar um baita trabalho fazer isso. E, na verdade, é infinito. Eu só queria mostrar para vocês que com um alfabeto pequeno a gente consegue assim, visualizar como é que se monta esse conjunto alfabeto asterisco, vamos chamar assim. É infinito, então eu não vou concluir essa tarefa durante minha vida. Então eu parei por aí, certo? Acho que isso encerra o conceito 4, a definição 4. Tá? O asterisco é um tipo de operador, só que eu não quis definir ele como operador. Estou só apresentando intuitivamente. Ele é o conjunto de todas as cadeias. Esse operador pode ser chamado de estrela. É o A estrela. Posso chamar assim. Ok, agora um conceito assim que vai ser muito falado na disciplina, muito importante. O conceito de linguagem. E ele é um conceito simples. Linguagem é um conjunto de cadeias. Só isso. Matheus perguntou onde está a aula 2. No Telegram, Matheus, porque ela ainda não está na versão final, aí eu divulguei só no Telegram. Bem, voltando aqui para a linguagem. Linguagem é um conjunto de cadeias.
Você pega algumas cadeias, seleciona com qualquer critério, e aí você formou uma linguagem. Deixa eu só ser mais preciso, porque a gente vai trabalhar tendo um alfabeto único como referência. Então, a gente vai falar sobre uma linguagem sobre um certo alfabeto A. Ela é um conjunto de cadeias, que sejam cadeias também formadas sobre o alfabeto A. Certo? Então, se eu formar algumas cadeias sobre um alfabeto A, seleciono essas, eu formei uma linguagem sobre o alfabeto A. Como consequência disso, matematicamente se chamaria de corolário, lógico também. Uma consequência disso é que uma linguagem é um subconjunto do A estrela. Daquele conjunto universo de todas as cadeias. Eu faço um subconjunto, faço uma seleção dele, formei uma linguagem. Certo? É importante entender que linguagem é conjunto, tá? Linguagem é conjunto, porque é conjunto formado por cadeias. É nesse contexto, onde eu tenho um alfabeto dele, eu formo cadeias, pego algumas delas, formo um conjunto, aí eu dou a isso o nome de linguagem. Um exemplo aqui. Deixa eu pegar de novo o apontador laser. Assumindo o alfabeto que eu chamei de sigma 2 antes, o alfabeto 01. Não preciso nem referenciar o nome sigma 2, o alfabeto 01. Quais são exemplos de cadeias nesse alfabeto? Eu posso formar a cadeia 0, o 0 sozinho é uma cadeia. Posso formar a cadeia 0, 1, 0, posso formar a cadeia com 1 sozinho, e a cadeia vazia, né? Que é formada por nada, símbolo nenhum. Então, eu posso formar essas cadeias. Se eu pegar todas elas e tratar como um conjunto, isso é uma linguagem. Isso é um conjunto de cadeias, mas nessa disciplina vamos chamar de linguagem. Então, se eu falar linguagem, entenda, conjunto de cadeias. Eu até posso adiantar uma coisa, pense sempre assim. Quando eu disser linguagem, significa que eu escolhi cadeias para estarem na linguagem. Com algum critério arbitrário. E escolhi cadeias para estarem fora. A linguagem é sempre uma seleção do universo, que inclui algumas e exclui outras. Certo? Eu posso formar uma linguagem que tem só uma cadeia dentro dela, por exemplo, a cadeia vazia. Essa linguagem B aqui tem só uma cadeia vazia dentro dela. Isso é permitido. Qualquer linguagem, qualquer conjunto finito de cadeias forma uma linguagem. Vão ser linguagens finitas. Conjunto vazio, ele é um conjunto. Eu posso tratá-lo como um conjunto de cadeias, que não tem nenhuma cadeia. Mas ele pode ser pensado como um conjunto em relação às cadeias que podem ser formadas. Aí ele define uma linguagem também, e a gente vai chamar de linguagem vazia. Não tem mistério, certo? O conjunto é finito, então eu chamo de linguagem finita. O conjunto é vazio, então eu chamo de linguagem vazia. Certo? Por que chamar de linguagem, então? Porque eu estou tratando de um contexto em que os elementos vão ser cadeias, strings. Eu posso ter linguagens infinitas. Aí, para linguagens infinitas, eu vou ter que dar alguma descrição abstrata, porque eu não vou poder listar infinitas cadeias por extensão. Então, essa linguagem aqui, que eu chamei de LD, ela é um conjunto, linguagem é conjunto, de cadeias, que eu descrevi assim, toda cadeia, grosseiramente, é uma cadeia W, tal que essa tal cadeia W inicia com o símbolo 0. Nesse alfabeto sigma 2, e pensando no sigma 2 estrela, todas as cadeias que eu poderia criar, quais delas começam com 0? A cadeia 0, 00, 01, 000, todas essas começam com 0 e infinitas outras. Tem cadeia com tamanho 4, que eu não coloquei nenhuma. Tem cadeia com tamanho 5, com tamanho 6, com tamanho 7. Qualquer tamanho arbitrariamente grande. Então, essa vai ser uma linguagem infinita. Eu
posso dizer assim, a linguagem das cadeias que começa com zero. Ou o conjunto das cadeias que começa com zero, dá na mesma. É um exemplo de conjunto infinito ou linguagem infinita. Tá? Associem sempre linguagem com conjunto. Mas linguagem é um conjunto formado de cadeias. Aqui tem outra linguagem infinita, vamos falar rapidamente. Cadeias que têm um número par de símbolos 1. Essa aqui é Y. Tem quantos símbolos 1 dentro dela? Zero, nenhum. Zero é par, então ela entra. Cadeia que é formada por um símbolo 0 ou por 2 também, a mesma coisa. Quantos símbolos 1 tem nessa cadeia? Nenhum. Então, nenhum é número par, então ela entra aqui. E essa tem dois símbolos 1. 2 é um número par, então ela entra na linguagem. Veja, aquela ideia, a linguagem é uma seleção das cadeias, que inclui algumas cadeias e exclui outras. É importante pensar nisso para entender um outro conceito que eu vou ver a seguir. Certo? Então, como linguagem é conjunto, a gente vai ter operações entre as linguagens que são as mesmas operações de conjuntos. Eu nem vou definir, nem definir. Vocês sabem a união de conjuntos. Pensa isso aqui como conjunto. Qual é o resultado dessa união? Um conjunto que tem AA e ABB, união com um conjunto que tem A e BB. Qual é o resultado? Todos os elementos. Vai ser todos ali. Todos os elementos do segundo. Pronto, é esse o resultado da união. Isso aqui é conhecimento de conjuntos que vocês já devem ter. Não só do ensino básico, como em discreta 1. Né? Em matemática discreta 1. E aqui? União com um conjunto vazio. Eu pego todos os elementos do primeiro conjunto, que estão aqui, e do segundo. O segundo tem nada, ele é o conjunto vazio, ele não tem elemento. Então, ele não vai acrescentar nada aqui. O resultado é esse. Aqui teve um errinho. Vou corrigir isso. Pronto. E essa união aqui? Pego todos os elementos do primeiro, todos os elementos do segundo, todos os elementos do primeiro, concluir aqui. Agora, todos os elementos do segundo, mas sem repetição, porque repetição não importa nos conjuntos, ela é desconsiderada. Aí eu vou ver o elemento AA, já incluí, porque ele estava no primeiro, aí já apareceu aqui. O elemento BB do segundo conjunto, já incluí também, já estava no primeiro conjunto, eu já listei aqui, eu não vou listar duas vezes, então o resultado é esse. Isso é só uma revisão de união, certo? Mas agora a gente está fazendo união entre linguagens, entre conjuntos de cadeias. A gente vai falar de união em alguns momentos. União de linguagens. Interseção, mesma coisa que vocês viram em conjuntos. A interseção são os elementos em comum. O que é que tem em comum entre essas duas linguagens? Me digam aí. É o A. É a cadeia formada só com o A. E interseção com o vazio, vai dar que resultado? Vazio. Conjunto vazio. Eu posso copiar aqui o símbolo e colocar. Lembrando que isso é a mesma coisa que eu escrever isso. Tá? Abre, fecha chave sem nada no meio. É a mesma coisa que esse símbolo aqui. Outro erro aqui. E essa interseção? Desses dois. AABB. AABB. Isso, perfeito. Só explicando o que é que tem em comum entre os dois, coincidentemente, é tudo que tem no segundo. Ele também aparece no primeiro, isso é elemento comum entre eles. Então, isso é a interseção entre essas duas linguagens. Também complemento. Isso é uma operação menos lembrada quando a gente fala de conjuntos, mas em discreta 1 eu devo ter falado. Complemento ou conjunto complementar é tudo que não está no outro. Você tem que ter um universo para pensar, certo?
Então, aqui eu até coloquei um comentáriozinho aqui embaixo. Eu estou assumindo que o alfabeto é AB. Eu chamei de sigma 3 esse alfabeto. Então, pense no sigma 3 asterisco. Tudo que dá para fazer com A e B somente. Aí a primeira linguagem, ela fez uma seleção. Ela disse as cadeias que iniciam com A. Então, as cadeias que iniciam com A, eu coloquei algumas aqui, mas é um conjunto infinito. Agora, o complemento, eu vou representar complemento ou colocando uma barra em cima do L, ou colocando um C, como se fosse elevado a C. É mais usada a barra em cima do L, mas eu não achei aqui fácil para colocar. Então, coloquei esse elevado a C. Ele é tudo que não está no outro conjunto. Então, esse conjunto são as cadeias que iniciam com A. Então, esse outro é todas as cadeias que não iniciam... Opa, um erro aqui. Que não iniciam com A. Ou seja, vou listar só alguns exemplos. É um conjunto infinito também. A cadeia epsilon, ela não inicia com A. Qual outra? O B sozinho não inicia com A. BA, BB. É a mesma coisa. Nesse caso, é a mesma coisa que dizer cadeias que iniciam a cadeia vazia ou cadeias que iniciam com B. Todas essas não iniciam com A. E assim sucessivamente. BA, BB, BBA, BBB, etc. É infinito, então só alguns exemplos aqui. Então, complementar é como se fosse um não, a negação. Isso ajuda até a reforçar aquilo que eu venho falando. Pense que linguagem é uma seleção. Eu escolho algumas cadeias para estarem nesse conjunto e outras para ficarem de fora. O complemento, ele inverte a lógica. Ele diz, pega as de fora e as que estão dentro, descarta. Você troca. Gente, vocês estão me acompanhando bem. De vez em quando eu vejo aqui no meu outro monitor, no outro computador aqui, travando a imagem. Tá ok. Tá ok, certo. A gente vai ter também concatenação entre linguagens. É uma concatenação de mais alto nível. É uma concatenação todos com todos. Certo? Um exemplo simples para começar é esse primeiro aqui. A ideia é a seguinte, aqui tem duas cadeias e aqui tem uma. Se eu concatenar todas essas com essa, respeitando a ordem, eu ficaria com isso, ó, AACC, BBCC. Certo? Eu peguei essa, concatenei com CC. Peguei a outra aqui, concatenei com CC. Esse é o resultado dessa concatenação de alto nível, concatenação de linguagens. Ele faz um todas com todas. Uma concatenação todas com todas. O segundo exemplo aqui eu vou mostrar mais gráfico para ficar melhor, certo? Esse mesmo exemplo aqui. Deixa eu representar isso mais visualmente. Essa aqui seria o primeiro conjunto. Notação com diagramas de Venn, né, que também é usado para representar conjuntos. Ele tem a cadeia AA e a cadeia B. Isso aqui é um conjunto de cadeias, é uma linguagem. Aqui tem a cadeia CA e a cadeia CD. Então, isso é outra linguagem. Eu faço a concatenação, que é uma bolinha assim, maior, uma bolinha também vazia no meio. Faço a concatenação entre as linguagens, eu vou fazer uma concatenação todas as cadeias daqui com todas daqui, respeitando a ordem. Então, eu vou fazer AA com CA, AA com CD, B com CA e B com CD. Então, o resultado, vamos escrever aqui na hora, vai ser AACA, me acompanhe, AACD. Aí agora, essa segunda cadeia aqui de baixo, B com CA, depois esse B concatenado com o CD. B, CD. É essa a ideia, certo? Todas com todas. Se tiver uma linguagem vazia que não tem nenhuma cadeia aqui para concatenar,
O resultado é que você não concatena nada. Isso aqui é o conjunto vazio, certo? Ou linguagem vazia, nesse caso. Não tem com quem concatenar, então você não concatena, dá em nada. Imagina, formar pares. É uma ideia parecida com formar pares, onde eu pego um daqui e um daqui para formar um par. Só que aqui não tem ninguém, então não formo pares. Deixa vazio. Não tem com quem formar pares. Porque tem que ser um daqui com um daqui. Certo? Então, concatenação com a linguagem vazia dá outra linguagem vazia como resultado. Então é isso. Falta só um conceito para a gente finalizar a aula e vai ter cerca de 1 hora de conteúdo, como planejado. Só dando uma paradinha para respirar. Tá tudo ok? Posso prosseguir? Silêncio eu vou entender como sim. Alguém escreveu ali, pode sim. Ok, o último conceito é um conceito que parece bem diferente do conceito de linguagem, mas eu vou mostrar que eles são, para a gente, para os nossos objetivos aqui, eles vão ser equivalentes. Imagine que você vai programar um algoritmo, vai criar um algoritmo, um programa de computador, um algoritmo em linguagem C. Você não simplesmente senta e diz assim, vou escrever um algoritmo. Você tem que ter alguma descrição, alguma especificação que diga o que é que você vai resolver com o seu algoritmo. Você quer fazer o que nesse algoritmo? Ele vai receber o que como entrada e vai retornar o que como saída. Então, problema de decisão é um conceito abstrato. É essa especificação que diz o que o seu algoritmo deve fazer. Ele diz qual é a entrada, qual é a saída e que características essa saída tem que ter, a depender da entrada. Só que no problema de decisão tem uma restrição também, é que a saída é um sinal sim ou não. Você não vai fazer, por exemplo, somar 2 números e a saída vai ser a soma. A entrada são 2 números e a saída a soma dos dois. Um problema de decisão, não. Você pode ter como entrada 3 números e a saída ser sim ou não. Ou a entrada 2 números e a saída sim ou não. Deixa eu mostrar um exemplo. Um problema de decisão aqui, que eu chamei de problema da paridade. A entrada é um número inteiro. E a saída, eu quero que seja sim se o número for par. E não se o número for ímpar. Então, isso é um problema de decisão. Isso aqui é uma especificação que eu poderia passar para um de vocês. E você, nesse caso aqui é muito simples, e vocês iriam fazer um algoritmo para mim. Uma função na linguagem C, uma função na linguagem Python ou Java, que recebe como entrada, como parâmetro, um número inteiro e retorna sim se o número for par, não se o número for ímpar. Um programa moleza, né? Esse programa é como se fosse o tipo Boolean, Aldenir. Perfeito, pode entender como verdadeiro ou falso. Às vezes eu vou falar na disciplina como sendo aceita, rejeita. Vocês vão entender por que já já. Então, o problema de decisão é isso, certo? É a especificação que eu passo para você pensar depois o algoritmo. Outro exemplo, o problema da soma. O problema da soma que vocês assim, devem pensar de imediato, e que eu dei já como exemplo na aula passada, é você receber 2 números como entrada e a saída é um número, que é a soma daqueles 2. Nesse caso, para eu adaptar, eu não posso ter essa saída na forma de número, então eu posso adaptar isso da seguinte forma. A entrada são 3 números. Entenda esses 3 números como sendo o x e o y, são os 2 que eu quero fazer a adição, a operação de adição. E o S é a suposta soma. É como se fosse assim, verifica essa soma para mim. Eu tenho 2 números aqui e essa aqui parece que é o resultado, parece que esse terceiro número é a soma. Aí a saída você vai dizer sim, se realmente confere e aquele S de fato é igual a x mais y.
ou não, se não confere. Esse S aí não é o resultado, não. Esse S não é o resultado da soma x mais y. Não. Então, esse é um outro problema da soma, tratado como problema de decisão. Ele virou um problema só de sim ou não. Ele virou um problema de verificar a soma. Só para mostrar que problema com saída sim ou não, dá para fazer muita coisa com isso. Muito. Então, é suficiente. A gente vai estudar essa disciplina com problemas que retornam sim ou não. A gente vai pensar como fazer algoritmos para isso aí. Sempre com saída sim ou não. Certo? Então, isso é outro conceito. Problema de decisão é isso. É essa especificação para ser passada para alguém criar um algoritmo. Agora, eu falei que problema de decisão não é tão diferente de linguagem. Eu vou reforçar isso assim, em outras aulas, mas eu já quero que vocês tentem assimilar aqui. Todo problema de decisão ele pode ser representado como uma linguagem e vice-versa. Em primeiro lugar, você tem que pensar a entrada como sendo sempre uma cadeia. Esse problema da soma, por exemplo, eu poderia passar como entrada. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para digitar. Vocês estão vendo minha tela, né? Então, deixa eu mostrar o Notepad. Será que vai ficar muito pequeno? Vai ficar muito pequeno. Então, deixa eu abrir outro slide. Vou colocar maior. Você pode pensar a entrada do problema da soma como sendo uma cadeia. Vou colocar aspas para você entender que é uma cadeia, certo? É uma cadeia que usa símbolos de 0 a 9 e mais o símbolo mais e o símbolo igual. Dá para usar menos símbolos, mas eu vou usar todos eles. Então, eu quero testar se 123 somado com 567 dá igual a... Eu não sei fazer de cabeça, então eu vou colocar uma entrada fácil. Quer dizer, sei fazer de cabeça, mas não tão rápido. Então, isso aqui seria uma entrada para o problema. Eu posso representar com cadeias. Para vocês terem ideia, tudo no computador pode ser visto como uma cadeia. Todos os dados do computador são cadeias de zeros e uns. A memória do computador, digamos, esse notebook tem uns 4, 8 GB de memória RAM, ele é como se fosse, a memória RAM dele é como se fosse uma enorme cadeia de zeros e uns com 4 GB, ou seja, 4 bilhões de posições, alguma coisa assim. Então, você pode representar qualquer coisa como cadeia. Então, a entrada do problema de decisão, vamos pensar que é sempre uma cadeia? Aí a gente começa a misturar um pouco com o conceito que eu estava vendo de linguagem. E a saída dele, sim e não. O que é que tem a ver com linguagem? Pense que ele está selecionando cadeias. Quando ele diz sim, é como se ele dissesse: essa cadeia é da minha linguagem, é da linguagem que eu aceito. E quando um problema de decisão diz não, é como se ele dissesse: essa cadeia eu rejeito, não é da minha linguagem. Lembra que eu já falei que linguagem é isso, ela é uma seleção de cadeias. O problema de decisão também pode ser visto como um problema que recebe como entrada uma cadeia e vai selecionar, dizer sim ou não. Com isso, problema de decisão vai ser tratado como linguagem, assim, como equivalente à linguagem nessa disciplina. Certo? Então, às vezes eu vou dar um problema, às vezes eu vou dar uma linguagem, mas eu vou reforçar essa semelhança entre eles ao longo da disciplina. Se você não entendeu muito bem, ficou ainda assim, a ficha ainda não caiu, é normal, só deixa essa sementinha aí, pensar um pouquinho nisso e ao longo da disciplina a ficha vai cair. Certo? Eu vou reforçar essa ideia. Tudo bem, gente? Beleza. Só mais um esquema aqui para finalizar, acho que é o último slide. Sim, é o último. Você pode tratar uma linguagem como um problema de decisão. Assim, vira essa caixinha aqui. Você tem a linguagem e agora diga como é que eu trato a linguagem como problema de decisão. A entrada é uma cadeia qualquer e eu digo sim se a cadeia pertence àquela linguagem. Então, toda linguagem vira um problema de decisão naturalmente. Vira um problema de eu testar qual cadeia está naquela linguagem e qual não está. E aí os dois conceitos ficam equivalentes. Eu posso converter de um para o outro.
É isso. Dúvidas? Vocês são demais, não tem dúvida, entenderam tudo. É isso mesmo? Professor, a dúvida é só na prova. Eu sei que surge muita dúvida também na véspera da prova. Professor, é importante lembrar Sei por quê. que pode haver dois tipos de não ter dúvida, que todo mundo entendeu ou não entendeu o suficiente para elaborar uma pergunta, né? Já estou acostumado com essa realidade, infelizmente. Se a primeira VA terminar hoje, tá mais ou menos. Tira 5? Mais ou menos 5, né? É. Bem, gente, vou interromper a gravação, certo? Gustavo, tudo ok? Pronto, se quiser, eu posso até estender um pouco e tirar qualquer dúvida mais particular, se você quiser. Bem, gente, vou interromper a gravação.